Vamos falar de todos os homens que participaram do Casamento às Cegas. 50 mais quinta temporada? Bora lá, vem comigo. Vou falar de todos, um por um. A minha visão terapêutica, coach, teta healing, todas as técnicas que eu tenho. Eu sou formada, né, gente, constelação familiar, várias técnicas de terapia. E a visão que eu tenho, viu, gente? Não é a minha verdade, não quer dizer que tem que ser a sua verdade. E se não for, deixe a sua opinião nos comentários. Mas vamos lá. Antes de falar sobre isso, gente, eu queria falar uma coisa. Por que a gente tem que sempre falar mal de homem? Por que a sociedade está nessa guerra entre homem e mulher? Eu vi um comentário, eu fiz um comentário na página de uma mulher que estava falando mal de um cara no casamento às cegas 50 mais e do que ele fez com a mulher e tal. Aí eu fui e fiz um comentário tipo que sendo, eu sou justa, eu acho que ele não foi sem educação com ela. A mulher respondeu assim: eu não quero nem saber, eu defendo a mulher. Não, gente, não pode ser assim. Do mesmo jeito que os homens têm defeito, nós mulheres também temos defeito. Tem mulheres tóxicas, tem mulheres loucas, né? Tem mulheres obcecadas com os caras, tem mulher que mata por amor. Tudo que o homem tem mulher que faz também. Então, a gente não pode levar isso ao pé da letra e ficar nessa guerra com os caras, não, com os homens, não. Eu coloquei até esse livrinho aqui para inspirar. Tudo que você precisa é o amor. Não só você, como o mundo. O mundo precisa mais de amor. E uma coisa que me fez refletir muito sobre isso, gente, como eu pratico a lei da atração, e eu sei que o que foca cresce, e o que você acredita acontece, e que seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, se você acreditar que os homens não valem a pena e sair da sua boca, você vai profetizar que nenhum homem presta e você só vai arrumar homem que não presta. Então eu estou, mas a gente cresceu assim, né, nessa cultura de ter que falar mal de homem. Então eu estou me educando e te convido a mudar essa prática também. De parar de falar mal dos homens e começar a profetizar. Ainda existem homens que prestam. Eu vou encontrar um cara legal. Eu vou encontrar um amor de verdade que vale a pena. Eu vou encontrar, por exemplo, o que você quer num cara? Eu vou encontrar um cara que gosta de viajar, que gosta de dançar, que gosta de pular de paraquedas, que gosta de ser provedor, que gosta de presentear, que gosta de ser carinhoso. Tem mulher que não liga de ser provedor, ela quer um cara parceiro, né, que faça ela se sentir amada, tal, não liga de minha conta. Você vai falar o que você quiser, o que você deseja num relacionamento. Entendeu? Então começa a afirmar que aquilo existe. Mas bora começar a falar do povo do casamento à cega. Eu fiz uma listinha aqui, gente, porque o TDAH grita, né? Tá? Com todos os macho menos. E eu vou ser justa, não vou ser feminista, não sou feminista e não sou machista, tá, gente? Eu tô ali no equilíbrio. Eu acho que os extremos, né? Esse negócio de feminismo tá assustando muito os homens que estão até com medo de chegar nas mulheres, né? Então, isso tá virando um problema, sabe? Não tá legal. Então, é não que eu defenda coisas erradas, né? Coisas de violência econômica. Está amarrado, em nome de Jesus, eu sou a primeira a defender. Mas esse negócio de feminismo ao extremo também não curto, não. Eu gosto de ser princesinha, eu quero um homem provedor, mais homem que eu, por mais que eu trabalhe, né, seja independente. Eu quero aquele cara que chega, faz, acontece, fala, deixa comigo. Mas vamos voltar para o casamento às cegas, que eu estou romantizando isso aqui demais. Primeiro nós vamos falar do Léo. O Léo, gente, um cara bacana. Eu achei, o que vocês acharam do Léo? Um cara calmo, tranquilo, saúde mental em dia, queria um dia de cada vez, apenas não foi bem compreendido pela Lica, né? Que também não estava no momento de uma saúde mental, que eu acredito que também precisa de muita terapia, carregando seus traumas. Mas o Léo, achei um cara bacana, né? Mas também não quer dizer que ele é perfeito, não, né? Talvez para algumas pessoas não vai dar certo com ele, acha ele calmo demais, parado demais, mas tem muitas mulheres que dariam muito certo com ele. Você vê que é um cara de índole, né? Um cara super calmo, né? Super do bem, super paciente. A paciência dele eu amei, né? Porque eu, se estivesse com a Lica, nossa senhora, já tinha
perdida a paciência com ela, que só reclamava, né, gente? E você via que ele estava se esforçando. Então, o Léo, ali nesse programa, achei um cara legal, um cara bom para namorar, né? Um cara para levar a sério. Não quer dizer que ele seja perfeito, né, gente? É lógico que ele deve ter os defeitos dele e é só convivendo para ver. Mas é um cara que deve ter uns defeitos toleráveis. Bora. Ed, aquele negão de tirar o chapéu. Achei o máximo, super maduro. Por mais que o povo falava que ele era galinha, ele saiu super bem dos amigos da AID, conversar com ele no primeiro encontro, nem conhecia o cara, já chamar ele de galinha. Gente, ele é um cara solteiro, alegre, de bem com a vida. Não sei se vocês viram um vídeo meu, mas eu falo que existe o galinha mau caráter e o galinha saudável, que é o galinha solteiro. Mesmo existe mulher que, quando tá solteira, que pega, mesmo que fica sem compromisso, com vários contatinhos, né? E ninguém chama ela de galinha, senão ela dá na cara da pessoa que falar isso, né? Eu acho que o galinha saudável é esse, que pode ter seus contatinhos, fica com várias, mas não engana ninguém. Tá claro para todas que ele é solteiro e não é comprometido com ninguém. Porque quando ele começou a ficar com a Aidê, parece ser um cara que quando está junto, está junto. Ele elogiava ela, né, o tempo todo, empoderava ela, fazia ela se sentir a gostosa, e ela é a gostosa, é, na verdade, ela é gostosa, mas é aquele cara que te faz sentir gostosa, que confirma que você é a gostosa, que você é a mulher. Ele deixava isso bem claro, o tesão dele, a vontade de beijar. Era o casal que tinha mais química ali. Então, assim, e um jeito leve, ela madura, ele maduro. Porque vocês viram, gente, que nessa edição, idade não que tem nada a ver com maturidade, porque a gente viu várias pessoas ali super imaturas e super precisando de uma terapia, né? Então, Ed também, na minha opinião, é um cara legal, porque ele é honesto, né? Fala o que tem que falar com os amigos e tal, crocodilagem do Ivo e tal, né? Não passa pano. E foi uma relação bem saudável com a Aidê, né? Dizem que eles não estão mais juntos, mas no final do spoilers para quem não assistiu. Mas no final, para quem não assistiu, no final eles casaram, né? E eu achei que eles iam dar super certo. Talvez não deram certo pela essa vida livre que o Ed tem, né? De muitos anos. Talvez não se acostuma a ter as obrigações de um casamento. Mas isso também não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim, gente. Bora lá, Ed, uma pessoa legal. Mário Roberto, eu acho ele legal, né? Mas eu acho que ele podia ter sido mais, mais honesto com a Lucielma, mais direto com a Lucielma, porque ao mesmo tempo que ele ficava em cima do muro, né? Ele era super carinhoso, tipo, ele meio que dava um pouquinho de esperança para ela, eu acho, sabe? Vamos ver até o final. Mas ele queria ficar mais no programa do que conhecer ela de verdade. Mas confesso que, tipo assim, para namorar, ele precisa estabilizar a vida, né? A gente precisa de um cara com a vida mais bem resolvida. Ele está passando um período difícil. Eu acho que não é a hora dele encontrar um relacionamento. Ele tem que restabelecer a vida dele financeira, né? Um lugar para ele morar, né? Decente, a casa dele, um aluguel e tal, ter a privacidade dele. Se cuidar primeiro, ficar bem, tá vindo cheio de traumas também, de outro relacionamento, pelo que ele falou lá. Tanto é que atraiu dois traumatizados, ele com a Lucielma, intensa e traumatizada depois de 3 casamentos. Então, Mário Roberto, mais ou menos. Não é nada grave, não, mas ele precisa melhorar em algumas questões, né? Aí não tá um partidão do programa, não, né? Só essa parte aí já não, né, de estar morando de favor e tal. Lógico, todo mundo tem fases, né, gente? Mas assim, para mim, no momento, eu não ia querer. Quando ele falasse isso nas cabines, eu não ia querer, gente, porque não dá para você fazer o homem subir essa história de você empurrar o homem para cima, não dá. Você viu, ela ofereceu tudo para ele. Casa, ela tem casa, a Luciana tinha casa, carro, tudo. Você viu que ele não quis? Porque o homem, quando tem tudo, ele desempolga da mulher. Então, não tem essa de subir junto, não. Todo homem que. Todo não, né? Alguns. A maioria dos homens que sobe, que a mulher faz, investe dinheiro, eu já vi vários casos, depois dá um pé na bunda da mulher. Porque a partir do momento que a mulher vira mãe,
né? Faz tudo para ajudar o cara e tal, tal, e cuida demais, amor demais, o cara perde o interesse por ela. Analisa as mulheres que você vê que faz tudo para homem. Sempre, a maioria dos casos, o homem perde interesse, depois dá um pé na bunda da mulher. Então, Mário, Roberto, mais ou menos. Rivo, gente. Rivotril ou coroa que se acha. Típico galinha, não é bom amigo, falso com os amigos. Ele acha porque por ele falar que ele tá dando em cima, na cara do amigo, ele é amigo. Não, ele é um cafajeste, né? Porque se é mulher do amigo dele, nem olhando ele devia estar, né? Tipo, outra coisa que ele fez com a Silvia, ele não foi escolhido por ninguém, Silvia ia escolher outro, ele entrou no embate para conquistar ela, eu acho que mais para não sair sem ninguém, não queria sair por baixo do programa. E aí, quando foi para a lua de mel, em vez de ele falar com ela, né, que não gostou, que não teve química, não ir para a lua de mel, não. Ele quis ir curtir Trancoso. E em momento nenhum ele falava que o problema era dele. Ele quis colocar na cabeça da Silvia que era ela que não estava dando espaço para ele, que era ela que estava pedindo carinho, o cara nem encostava nela na lua de mel. E nas cabines ele, ó, pá, 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 pá. Por que ele não falou na hora que viu ela, na hora que encontrou, ou antes de ir para a lua de mel, né? Ele estava afim da Lica, eu acho que ele queria ir para Trancoso só para ver Lica. Tanto é que ele deu em cima e chamou a Lica para jantar lá na lua de mel, Lica estando com o Léo. Então, assim, Rivo, sem chance. Rivo, sem chance. É alegre, né? Brincalhão, deve ser ótimo para ser amigo. Mas para relacionar, ainda avisa que vai olhar para as outras mulheres, que ele olha mesmo, e se teria problema, que se ela ia dar. Se veja um cara bizarro que vai olhar para outras mulheres, se tem problema, o cara te perguntar isso, só daí você já viu que ele é um sem noção do rolê. Gente, desculpa minha voz, estou um pouco rouca. Estou gripada. Melhorando de uma gripe, graças a Deus. Vamos lá, então, Rivo. Zero. Zero. Não vira cadeira pro Rivo. Uruguaio, 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 uruguaio. Erocívia, Nívia. Com aquela cara, o Ricardo, com aquela cara, com aquele bigodão, me enganou. Ele é muito bonzinho, muito gracinha, mas no final foi mostrando, não foi mostrando, gente? Ele tem uns traços, sim, de ser meio tóxico, ser meio narcisista. Em algumas partes você vê. Ele me lembrou muito um namorado que eu tive quando há muitos anos atrás na igreja, que, nossa, ele era um amor na frente das pessoas e tal, mas comigo ele me dava cada alfinetada, cada coisa, eu não podia falar nada que eu discordasse dele, que era uma brigaiada. Então, o uruguaio, eu achei assim, naquelas duas cenas assim que me marcaram muito. Na hora que ele foi fazer um elogio para a Nívia, e a Nívia falou: Você acha mesmo? Olha o comentário. Não custava ele falar: Sim, eu acho, meu amor, você é lindo. Ele falou: Tudo que eu te falo tem que confirmar de novo, é chato isso, né? Você já começa a ver que o cara é chatinho. Que problema ele tem em falar que a mulher é linda 10.000 vezes? Que problema tem? Vocês não acham, não, gente? É arrumar problema onde não existe. É chatura, é picuinha. Mas fica chato toda vez ter que, quando eu falo alguma coisa, ter que reafirmar. Às vezes você fala isso é por charminho, né? Para puxar um papo e tal. Ah, você acha mesmo e tal. Não é que você está duvidando, né? Aí o cara te tá com uma dessa, que pé no saco. Outra, ela foi falar que fez os votos, ele deu mó chilique, que ela fica sabendo de tudo antes. Olha para você ver, o cara quando arruma problema. Aí ela falou: não, foi porque eu assisto o programa antes, ninguém me falou que tinha que fazer e tal. Eu já assisti todas as edições, eu também já assisti, eu sei que tinha que escrever os votos, né? Eu também seria, ele ia fazer a mesma coisa quando eu estivesse com ele. Porque eu, tipo assim, eu sou para ontem, né? Então, geralmente, eu penso muito à frente. E as pessoas tá para depois de amanhã, algumas pessoas. E é o caso dele, parece. Aí implicou que a mulher fez os votos, deixou ela no meio do jantar, levantou e foi embora. Então, o Uruguai perdeu a graça. No começo achei ele um gato, um encanto de homem. Depois ele perdeu a graça para mim. Red flag.
atenção com esse uruguaio. Ele nunca namorou, nunca casou, tem uma filha, mas nunca teve um relacionamento de muitos anos, assim, acho que, sabe? Meio alerta, né? Cidade, muito estranho, muito estranho. Ele tem uns tracinhos meio tóxico. Então, o Uruguai perdeu ponto comigo, ó, bigode. E eu também queria que ele cortasse aquele bigode da gastura. Apesar dele ser bonito, né, gente? Bonito, aquele sotaquezinho espanhol, oh my God, oh my God. É um charme, né? Pegava toda hora. Mas depois desses pontinhos que eu vi nele, pedi a graça no Uruguai, no Ricardo. Não acho que ele é bom partido, não. Vamos lá, quem mais ficou faltando? Falei do Mário Roberto, Mário Sérgio com a Lu, né? Aquele que não quis ficar com a Lu na hora lá do que ele abriu a cabine lá para eles se verem a primeira vez. As pessoas estão massacrando ele, que ele foi homofóbico e tal. Mas tá aí, eu não deu para conhecer muito da personalidade dele, mas eu não achei, eu acho que eu preciso ser justa. Eu não achei que ele foi grosso com ela, não achei que ele foi sem educação. Ele sentou, conversou com ela, ele não virou as costas e foi embora. Perguntou para ela se vai ficar bem, tá tudo bem. Ele tentou ser educado de alguma forma, né? Lógico que isso é uma situação difícil, ninguém sai feliz depois de tomar um fora, né? Mas eu não acho que ele foi grosseiro, não. Não acho. Eu acho que se tivesse sido uma mulher, eu acho que a chance da mulher fazer isso é menor, porque a gente é mais coração, né? Gente, já namorei um velho que vocês não acreditam, não. Hoje eu penso assim, eu falo, meu Deus, acho que vou cortar essa parte. É esse tóxico da igreja que eu falei. Eu era mais nova. Eu não vou contar mesmo. Vocês podem deixar essa parte. E eu era mais nova, ele era velho, careca. Um tóxico, eu era apaixonada com ele, eu achava ele a coisa mais linda, e com sotaque, ele falava que ele era espanhol, né, que até hoje acho que era veio para cá criança, e com 50 e tantos anos, ainda tinha o sotaque espanhol, eu queria fazer o bigode do Uruguai, entendeu? Mas ele guardava esse sotaque, ele forçava esse sotaque, porque ele sabia que né, que a mulherada gosta, né, de um gringo, e o sotaque espanhol, que vocês vão concordar comigo, é muito sexy, né, gente? Eu acho sexy demais, sex appeal. Fui num baile em Ascensión, capital de Paraguai. Então é isso, Mário Sérgio, não achei que ele foi sem educação, não. E da personalidade dele, não deu para ver muito, porque depois daí ele não participou mais do programa, né? Eu achei que não, a Lu é uma mulher maravilhosa, mas não achei que ele foi grosseiro com ela, né? Eu achei que o povo quis acolher a Lu, mas regaçou o Mário Sérgio sem necessidade, né? Então é isso, gente. Tá aí todas as minhas observações de cada macho dessa temporada. Viu que eu não falei mal de todo mundo? A gente não precisa decretar a guerra e ser, sabe, ter obrigação de falar mal. Gente, quando o cara é bom, quando o cara é legal, vamos falar, né? Vamos parabenizar, vamos incentivar, vamos fazer essa energia dos homens bons crescer. Vamos parar entre essa guerra de homem e mulher, que é isso que tá dando ruim. É isso que tá dando ruim. Aí tá todo mundo mudando de time. Mulherada tá virando a casaca e os homens também, porque tá dando choque. Tá dando choque. Porque é só falar mal, é red pill de um lado e as feministas do outro, ó. Pá, pá. Vamos parar com isso. Vamos levantar. Cadê? Uma bandeira branca. Pera aí. Quem vem comigo nessa? Vamos levantar a bandeira branca para os homens, tá? Vamos falar bem de quem é bom, né, gente? Não é passar pano para quem não presta, não. Por quê? Tudo que a gente precisa é o amor. Beijo, coloca a sua opinião aqui, se você gostou, de quem que você não gostou. Fala comigo. Beijo.